Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, amigos! Muito bom estar aqui de novo com vocês. Iraci ainda está de férias, mas nós vamos estar aqui com vocês, programa Plenitude, na Rádio Rio de Janeiro. E hoje a gente vai estar aqui com a Ana Carolina Magalhães, querida amiga, trabalhadora da casa. A Ana é terapeuta, faz constelação familiar, instrutora de Seja Barra e se dedica totalmente aos estudos de psicologia, né, Ana? Isso aí. Mas eu quero saber do tema hoje, que está muito O que interessante. será que a hein? gente vai falar? É alguma coisa que todo mundo corre atrás. Nossa, é um tema, assim, de interesse de todos, né? Porque podemos falar já? Podemos. A gente vai falar sobre felicidade. Mas, Ana, será que as pessoas sabem o que é felicidade? Exatamente. Essa é uma grande pergunta, né? Porque é a busca do indivíduo, é a felicidade, mas acaba que, por mais que ele queira a felicidade, acaba buscando, de fato, por outras coisas, né? Que se mistura. Então, o que é isso? Vamos Pois lá. é. Então, vamos lá. Vou começar com uma primeira pergunta, tá? É possível chegar a uma conclusão sobre o que é felicidade ou esse é um conceito diferente para cada indivíduo? Olha aí, já começa assim direto, né, Denise? Então, a gente tem um conceito de felicidade que existe muito pelo conceito que Jesus nos traz, né? Dessa felicidade, dessa plenitude. Mas, no mundo, a gente tem momentos, tem formas de ver essa felicidade, perspectivas, né? Uhum. Então, cada um tem o que é a sua felicidade. A gente até estava brincando, né? Às vezes, para uma pessoa, o ideal de felicidade é se casar, né? Ter uma família, alguma coisa parecida, e para outra pessoa, justamente é o contrário, né? É Exatamente. ter liberdade, é não precisar estar amarrado a ninguém, não estar ligado, ou talvez até queira casar, mas não está ligado à felicidade realmente a estar com uma outra pessoa. A felicidade ela varia de pessoa para pessoa, né? Cada um Isso. almeja uma coisa, mas o Porque conceito que é parecido, é isso? porque a felicidade é uma busca por uma completude, né? Pela pessoa se sentir inteira. E para cada um, isso varia, né? Mas aí a gente tem, segundo o Espiritismo nos traz, o cristianismo nos traz, o que nos torna inteiros. Então, assim, na minha visão, o conceito de felicidade é o que nos torna inteiros. Mas, na nossa confusão emocional que faz parte, né? A gente acaba buscando essa inteireza, essa completude em outras coisas. Aí sim, às vezes num relacionamento, às vezes numa profissão, né? E aí cada um vai colocando essa completude em outro lugar. Uhum. Ana, essa completude que você está falando pode ser uma integralidade do self e o ego? Pode ser uma totalidade a que o ser consegue chegar? Sim, com certeza, tem tudo a ver. Essa ligação do ego com o self, né? Nós somos muito egóicos, vamos dizer assim, como se tivesse aqui o self, o ego e uma pontezinha. A gente corta essa ponte e aí fica só o ego ali como centro. Mas o ideal é que a gente tenha essa ponte onde o ego seja a manifestação do self, essa integração, essa ligação ali, tipo, trabalhando junto e não em função de um, só que é o ego ali tentando dominar. Então, essa integração, essa ligação do self e ego. Vou aproveitar então que você está falando sobre isso, e como a gente está falando de integrar, né, de se tornar completo, tem uma coisa que a gente rejeita sempre, né, que é a nossa sombra, que a gente esconde debaixo do tapete, não aceita, e geralmente as pessoas que começam a trabalhar um pouco com a sua sombra, algumas entram até num processo ruim, né, de tristeza mesmo. Mas é possível ser feliz sem integrar a sombra? Não, impossível. Porque a sombra é uma parte nossa e ela se manifesta, né? E às vezes, e muito comum, constantemente, né?
É muito comum a gente falar assim, não quero fazer isso. Aí chega, ou vou agir dessa forma em determinada situação. Aí chega aquela situação, alguma coisa toma a gente e a gente não consegue. E aí depois vem aquele sentimento de culpa, poxa, eu não consegui de novo. Então, quando a gente não olha para a sombra, ela surge, ela vem. E quanto mais a gente nega, mais a gente cria um rompimento, uma fragmentação na gente, né? Entre o que a gente quer ser, e aí a gente tenta aparentar isso, e o que a gente tem, que não deixa de ser algo que a gente é, né? Porque se a gente consegue aparentar, é uma parte nossa, mas tem a outra parte ali. E aí é como se tivessem dois num só. E o ideal é a gente fazer essa integração, porque tudo faz parte, tudo é potencialidade e é energia psíquica que a gente deve unir, né? Então, quando a gente vai olhar para a nossa sombra, a gente está buscando essa energia, às vezes estagnada, para direcionar para algo maior, que é aí a nossa felicidade, né? A gente vai se integrando. Ana, agora vamos pensar assim, a sombra é sempre alguma coisa negativa? Talvez os nossos amigos que estão nos assistindo devem estar se perguntando: como é que eu vou integrar algo que é negativo? É negativo, Ana? Será que a sombra é sempre negativa? Vamos explicar para eles o que é realmente a sombra? Então, a sombra não tem só conteúdos negativos, ela tem conteúdos reprimidos e às vezes a nossa criatividade, várias potencialidades estão ali dentro. Fora que o nosso inconsciente, ele não tem essa característica dual de bom ou ruim, isso é do nosso consciente. Então, muitos conteúdos que estão na nossa sombra, ou estão reprimidos lá no nosso inconsciente, eles não têm esse potencial de bom ou ruim. Quer dizer, tem muito potencial, mas não é essa dualidade entre bom e ruim. Só que quando a gente traz isso, surge na nossa consciência, a gente tem que dar um nome de bom ou ruim. Mas nada mais é do que potencialidades, energias, né? Então a gente precisa de ter tudo isso. A raiva é importante. Uma pessoa que não tem um incômodo, né, com o meio. Porque a gente vê a raiva como o lado negativo, esse estresse, essa agressão, né? Uma coisa descontrolada. Mas a raiva é uma frustração com o meio. É uma emoção básica que está no nosso cérebro. Então não tem como a gente não ter. Quando a gente diz que a gente não tem raiva, a gente está negando toda a nossa humanidade. Não dá só para a gente viver a parte divina e negar a humanidade, né? Jesus é 100% divino, 100% humano. Então, a raiva é algo positivo. Mas a forma como a gente usa pode ser negativa. Então, essa coisa do bom ou ruim é como o nosso consciente vai usar, porque essa dualidade tá no ego. Agora, os conteúdos da sombra, eles são sem essa dualidade. São energias que a gente direciona. E pode sim ter coisas que no nosso ego a gente entende como positivo. Criatividade, às vezes desenvoltura para lidar com algumas coisas. Tudo que a gente apresenta com muita extremidade no nosso consciente, o lado oposto tá ali na nossa sombra. Então, se eu sou uma pessoa muito tímida também, né? Muito fechada, às vezes na minha sombra tá um outro lado ali, né? Uma outra mulher ali que tá super desenvolta, criativa, e se a gente conseguir unir, tem ali um caminho do meio, um caminho reto, né? Tem também aqueles conteúdos que a gente pode chamar de sombrios, que na verdade na nossa infância nos foi ensinado que não era bonito, né? Que não era bacana, não era correto usar em uma outra determinada época, em um outro determinado meio. E que hoje, com a mudança do mundo, com a mudança das coisas, aquilo já não é mais tão ruim. Ou talvez possa ser usado de forma diferente. Então, essa reconfiguração, essa reconstrução daquilo que a gente é, né? Caminhando por um outro lado do qual esteja mais ligado aos nossos valores, pode nos ajudar a encontrar com essa sombra de uma forma mais apaziguada, vamos dizer assim, né? Com certeza. Não tão fragmentada pelas crenças e valores dos nossos familiares que vão nos castrando, e isso Joana fala muito nos livros dela, né? Sobre essa cisão
né, da nossa própria personalidade por ter aprendido algo sobre nós que não condiz com a verdade, né? Exatamente. Essa cisão, Joana fala muito sobre isso, que está muito relacionada exatamente à culpa. E aí que vem essa fragmentação, né? A gente aprende que não pode, não deve, e aí a gente encontra aquilo na gente. Caramba, eu tenho isso. Não, deixa eu esconder isso. E isso não é um processo assim tão consciente como a gente está falando aqui, né? É até meio que automático. Não posso isso, então deixa eu fingir que eu não tenho. E aí gera uma culpa que gera essa fragmentação. Se eu consigo olhar, né, e ver, caramba, eu aprendi desse jeito. Mas também não é errado, mas era o que era para aquela fase da minha vida. A gente vai se atualizando, na verdade, né? Atualizando essas crenças, esses valores, e ver, aquele é um aprendizado para aquela criança que eu fui de tantos anos, mas hoje, com tantos anos, no mundo tal, isso não funciona mais, né? Então eu preciso estar me atualizando, né? Como um software, a gente está sempre se atualizando mesmo para se adaptar ao meio. Então, diante de todos esses conflitos familiares, conflitos que trazem um complexo materno, um complexo paterno, é possível ser feliz? Com certeza. O complexo materno e paterno todo mundo tem, né? Porque o complexo, ele é uma informação, é uma imagem que a gente tem, né? Como se fosse o centro, e várias informações que a gente vem das nossas experiências vão ali se agregando, são complexos. Então, a gente tem um complexo materno e paterno. Mesmo que a gente não tenha conhecido pai e mãe, a gente tem uma imagem, né? Do que seria. Então, tem o complexo quando ele se manifesta positivo e negativo. Então, a questão é, quando ele está negativo, a gente conseguir transformar isso, compreender e trazer ele para uma fase mais positiva. A gente tirar essa energia agregada ali, que fica trazendo muito afeto, né? Porque quando é negativo, ele tem muito afeto. Não é uma coisa natural, uma coisa suave. Tem muita energia ali. Então, a gente precisa descarregar um pouco esse afeto que tem nesse complexo negativo para poder direcionar essa energia para a vida daquele indivíduo, que é o quê? Ele buscar a inteireza dele, a felicidade, né? Ele conseguir ir se olhando. Que ótimo, Ana. A gente pode ser 100% feliz ou a felicidade também inclui momentos de tristeza? Então, aí a gente volta para o que é a felicidade, né? Se a gente pensa na felicidade como essa completude, sim, a gente vai ter momentos de alegria, momentos de tristeza, pegando mesmo essas emoções básicas que todo ser humano tem. Tem lá tristeza, tem nojo, tem surpresa, tem raiva e tem alegria. Então, faz parte. Jesus, que é totalmente feliz, porque ele é um ser, né, inteiro, completo, ele fica triste, ele chora quando Lázaro, né, morre, e aí ele vai e depois ressuscita. Ele se angustia, está escrito no Getsemane, ele tem raiva também quando ele entra no templo. A questão é que quando a gente é inteiro, isso vem, e da mesma forma que aquela situação vai junto. Só que quando a gente ainda não está nesse estágio, a gente tenta reter. Então, a gente retém essa tristeza, retém essa alegria também, tenta reter tudo. E aí aquilo traz sofrimento e a gente não se vê feliz por conta do sofrimento. Mas a tristeza em si é uma emoção que vem e que vai. Pois é, talvez até por causa de alguns momentos de tristeza, depois que a tempestade passa, a bonança traz alegria. Ela é necessária até para nos acordar para uma felicidade. Muitas vezes a gente percebe que pessoas que têm muita coisa, que têm aquilo que as outras almejariam para ser felizes, botariam como condição para ser felizes, ao ter o tempo todo, acaba não sendo feliz, até porque a felicidade em si não está ali, né? Mas é preciso desse movimento para que a gente possa se sentir feliz. Senão a vida muito linear não faz, né, essa curva de aprendizado que a gente precisa e que nos faz ter o sentimento de autorrealização, para que a gente possa se sentir feliz. Porque depois de enfrentar talvez um desafio, por causa da tristeza, que a gente vai se sentir feliz. É um pulo do gato, né? Exatamente, porque esses desafios fazem a gente crescer, né? E aí é lei de progresso, lei de trabalho, que está inscrito na nossa consciência. Então, quando a gente está feliz, a gente está em conexão com
com essa intuição que vem da nossa consciência, né? Essa coisa do self. A gente está ali, a gente percebe. Então, os desafios, eles são momentos para que a gente possa evoluir, crescer. E isso nos traz felicidade, mesmo com toda a possível dor, né? Porque esse processo de autoconhecimento é um processo dolorido, não é um processo fácil. Se fosse fácil, tava todo mundo aqui, né? Todos nós, iluminados, enfim. Ana, felicidade é uma coisa que se aprende? Que dicas você daria para alguém que busca felicidade? Olha, Denise, essa pergunta para mim é bem capciosa, porque essa questão de dica eu acho muito complicado, né? Porque o que é uma dica? É uma receita de bolo? É alguma coisa, olha, faz isso, Alguém faz que traz uma aquilo. receitinha pronta para sua felicidade, Isso, né? e aí... Que está muito nos livros de autoajuda, né? Exatamente, não é isso. A única dica, eu acho que a gente poderia dar é autoconhecimento, né? Que é ler Joana. Vai por ali. É a única coisa que eu posso falar, porque é muito, como essa completude, é muito do indivíduo que está ali. Esse olhar para ele. Então, por mais que seja algo universal, essa felicidade, a gente fala, né, dessa essência divina que todos nós temos, tem nessa universalidade, tem uma individualidade também. Então, a gente não pode esquecer dela, sabe? Então, acho que a felicidade é encontrar essa individuação. Então, a gente não pode... Eu não posso chegar, que eu acho que seria incoerente comigo, chegar e falar, olha, gente, faz assim, faz assado. Faça autoconhecimento, seja autoanálise, análise, leitura, enfim, busque a si mesmo. É só isso. Agora, o que você vai encontrar, como lidar com isso, só individualmente mesmo. A psicologia ou a religião sozinhas podem ser um caminho ou elas devem ser combinadas à habilidade pessoal de cada um de buscar mudanças? Minha opinião, que sempre quando a gente vê alguma coisa só, não tá a resposta ali, sabe? Se a gente está falando de felicidade como uma integração, a gente não pode excluir nada. Então, a psicologia, a religião, o autoconhecimento, a habilidade pessoal, tudo é uma forma de olhar para o mundo. Eu acho que é uma forma de enxergar o mundo, a felicidade. Mas a gente só consegue ter essa lente para o mundo quando a gente, de fato, tem essa lente, ou seja, está na gente. Então, incluir tudo, né? A espiritualidade, a psicologia, porque é mais como a parte da nossa psique mesmo, não como a psicologia ciência só, que é muito importante porque ajuda, mas a nossa psique, a nossa faculdade natural de estar ligado a uma religiosidade, que não necessariamente é uma religião. Enfim, como a gente se manifesta para o mundo, que vem essa habilidade pessoal, né? Então, acho que está tudo integrado, a gente não pode dividir. Dividir não é interesa. Ótimo. Falando nisso, Ana, algumas pessoas vêm com aquela receitinha, né, de dizer para você, olha, se você quer ser feliz, não vai ter outro jeito, se você não fizer tal coisa, né, tal exercício. E aquelas dicas que um dá para o outro, porque ele encontrou talvez algumas coisas, né, alguns caminhos que o levaram à felicidade, mas que justamente pelo que você falou, da questão da individuação que nos faz ser únicos, cada um tem o seu próprio caminho, a sua própria caminhada. Cada um tem a conjunção de vivências que vai fazer com que ele perceba aquilo que é mais importante para ele. Cada um tem a sua própria missão. E aí levar, sim, a sua autorrealização, que vai nos propiciar a felicidade. Sim, né? exatamente. É um caminho muito único. Essa questão da individuação é um dos caminhos mais lindos que Jung nos mostrou e que Joana reafirma sempre nos livros dela, né? Você pode falar um pouquinho sobre individuação? Então, Denise, até essa questão da dica, né? Voltando um pouco ao que você falou, ela é para fora. E Joana o tempo inteiro fala para o nosso processo de individuação a meditação, a oração, não como um movimento só de pedir, mas de escutar, né? Escutar a si mesmo, escutar esse self. Então, quando a gente está para fora, a gente está mais distante desse processo de individuação. E como o próprio nome já fala, é um processo, né? É algo que a gente vai ali conquistando, vai caminhando, não é algo assim, me individuei porque eu integrei uma parte da minha sombra, sabe? Não é bem assim.
É um processo que torna a vida, né, com desafios, gostosa, essa lei de progresso e tudo isso. E é assim, o eu, ele tem um complexo, é um complexo de eu, na verdade, são informações. Eu aprendi que meu nome é Ana Carolina, que eu sou assim, que eu sou assado, e aí isso diz que eu sou eu. Mas se eu perder minha memória agora e não lembrar dessas coisas que eu aprendi, eu continuo sendo eu. Então, tem alguma coisa além dessa informação toda. Então, o que é isso? É isso que eu sou de fato. Então, esse complexo de eu é uma parte minha, mas tem uma outra ali que eu vou integrando. E conforme eu vou trazendo isso conforme os conteúdos do inconsciente vão, né, pulando, porque é praticamente assim, né, eles pulam na nossa vida. E aí a gente vai dando consciência para eles, a gente vai integrando, e aí a gente vai tirando essa energia de conflito. Por quê? Para esses conteúdos ficarem no inconsciente, tem uma energia ali que fica de tensão. E aí, quando eu consigo integrar essa energia de tensão, ela some, né? Claro que tem várias energias de tensões ali, mas aí eu consigo distribuir essa energia para outra coisa. E eu integro mais uma característica minha. É como se eu fosse pintar algum desenho, né? Eu tenho várias cores. Ou não, eu tenho uma cor. Se eu fico com uma cor, meu desenho vai ser todo preto, sei lá. Ou um branco, preto e branco, cinza. Aí vai ficar, né, mais ou menos. Agora, se eu consigo entender que eu tenho um pouquinho de cada cor, eu vou ter lá um jogo de lápis de cor, mas eu também não vou sair rabiscando. Eu acho que isso é a individuação. A gente se vê com todas essas opções que a gente existe, que a gente tem de potencialidade, e a gente usar no momento certo cada uma. E não simplesmente rabiscar o desenho, né? Então, eu vou ver o sol, eu vou falar, poxa, o sol eu vou pintar de amarelo. Se eu vou ver a terra eu vou pintar de marrom. Agora, eu não vou pintar de marrom a nuvem, né? Então, eu acho que o processo de individuação é isso, a gente conseguir encontrar na gente todas essas potencialidades e a gente saber utilizar com discernimento no momento certo cada característica que a gente tem. Que ótimo, Deu Ana. para entender? Claro, acho que sim, né? Tá muito boa a conversa. E aí, então, vou fazer uma outra pergunta, mas não quero que você responda, tá? Nessas pesquisas de satisfação, é comum vermos uma quantidade grande de pessoas que afirmam estar satisfeitas com a vida que levam. É difícil assumir a infelicidade? Você acha que as pessoas tendem a achar que ser infeliz é um fracasso pessoal? E por quê? E aí, Ana Carolina, a gente não vai responder agora, porque a gente vai dar uma parada, a gente vai para o intervalo, vai tomar um café, mas não sai daí. Vai até a cozinha e volta correndo, porque tem muita coisa boa que a Ana está trazendo para a gente e eu aposto que está todo mundo em busca dessa tal de felicidade, mas eu acho que dá para achar dentro de si. Fica atento. Até daqui a pouco. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos! Estamos aqui de volta com a Ana Carolina num papo delicioso sobre felicidade. Então, aquela perguntinha que eu deixei antes do intervalo, eu vou refazer, Ana. Nessas pesquisas de satisfação, é comum vermos uma quantidade grande de pessoas que afirmam estar satisfeitas com a vida que levam. É difícil assumir a infelicidade? Você acha que as pessoas tendem a achar que ser infeliz é um fracasso pessoal? Por quê? Então, tem sim um pouco disso, desse não assumir a infelicidade. Até porque, o que também é essa infelicidade, né? Porque as pessoas, claro, se não está com alguma questão de fato, como uma depressão e tal, tem momentos felizes também. E quando elas vão preencher essa coisa de satisfação, né, esse questionário, já é algo para o outro.
E aí, quando bota o outro, a gente tem ali a nossa máscara, a nossa persona, da pessoa realizada, da pessoa bem-sucedida, porque a gente não pode mostrar as nossas vulnerabilidades, que é um aprendizado social da nossa cultura, né? Que é uma cultura muito competitiva. Então, eu não posso mostrar minha fraqueza para o outro, porque a gente está sempre em competição. Por mais que, de fato, a gente não pense conscientemente dessa forma, isso tá no nosso espírito da época atual e a gente vive nele, né? É como, por exemplo, se eu viver com uma pessoa que fuma cigarro. Ela fuma cigarro, ela está sendo ali comprometida. Mas eu que não fumo, eu estou vivendo naquele ambiente. Então, de uma certa forma, eu também sou influenciado, o meu corpo também é influenciado por isso. Então, por mais que a gente diga assim, eu não sou competitivo, eu consigo mostrar minha vulnerabilidade, eu não tenho uma máscara para o mundo, né, que todo mundo tem, a gente não pode negar essa parte que a gente também está sendo influenciado, mesmo que a gente tenha um discernimento maior sobre isso. Aliás, é preciso a gente ter consciência que a gente vive nesse momento, né, com essa competitividade, com essa questão da aparência, da autoafirmação perante o outro, para que a gente possa, de fato, ter discernimento. Porque quando a gente nega, como a gente falou, tá lá para a sombra, para debaixo do tapete. Essa tendência até ao espelhamento, né, a querer se ver no outro, querer ter a vida que o outro tem. Muitas vezes a gente não sabe nem se o outro, aquilo que ele apresenta como felicidade, é realmente a felicidade dele, né? Porque atrás de sorrisos a gente não sabe o que a pessoa está carregando dentro de si, né? Uma foto, ela hoje é manipulada de uma forma que é difícil saber o que tem ali, mas ela é vendida como felicidade plena, né? Exatamente. E tem até uma frase de sabedoria, né? A grama do vizinho sempre é a melhor, né? É isso, é como a gente olha para o lado e sempre acha melhor, porque o nosso não é. Então, a gente aí entra aquela culpa, caramba, eu não sou isso, eu devia ser assim, devia ser assado, e aí vamos lá, não posso mostrar isso, não posso nem eu olhar para isso, e aí a gente vai só se dividindo. E se não estiver dentro daquela circunstância também é como se fosse o fracasso, né? Exatamente. Então, essa questão do mundo, né, externo, a gente querer se mostrar, essa coisa de querer sentir pertencido também, né? Mas a que preço? Uma coisa é quando a gente quer pertencer a um grupo, somos seres gregários, e Joana fala sempre pra gente, essa questão do pertencimento é muito importante. Só que aí, para pertencer a um grupo, né, ou seja, esse meio social, a gente acaba abrindo mão da gente. E aí, quem é que está pertencendo? Não sou eu, porque não sou eu. É uma pessoa um personagem que eu criei para poder estar ali dentro, né, se sentir amado, mas esse eu, né, que deveria ser amado e estar pertencendo, ele não está. E aí que gera conflito, gera o vazio existencial. Eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Porque, né, cadê eu ali? Então, de fato, a gente, por mais que tenha essa necessidade de pertencimento, a gente busca de forma errada. A gente acaba se esvaziando de si para poder se preencher com o outro. E, na verdade, não. A gente está inteiro ali e, sim, viver em sociedade como nós somos, né? E ser aceito por sermos quem nós somos. Por ser quem nós somos. Exatamente. É interessante essa pressão que a sociedade faz em cima da gente, como que a gente se alontana, né? Fica cada vez mais longe do que seria a felicidade para cada um. Porque é como se fosse vendido e a gente comprasse a ideia. Então, se eu quero ser feliz vendendo churros na praia, mas como assim você vai vender churros na praia? Você tem que fazer uma faculdade, você tem que ser alguém na vida. Eu não seria alguém vendendo churros na praia? Por que é essa forma que me deixa satisfeito, que me deixa ali feliz de entregar os churros para cada pessoa que vem a mim? De repente eu falo alguma coisa de bacana, eu dou um sorriso para o sol, eu passeio com o meu carrinho. Será que eu não encontro naquelas coisas que fazem um conjunto para mim de importância, que pode não fazer sentido nenhum para as outras pessoas? Será que eu tenho dificuldade de entender o que é a minha felicidade justamente porque o que o mundo vende é diferente daquilo que eu sinto? Às vezes a gente nem encontra, né? A gente não consegue encontrar porque a gente já tem uma forma, já está pré-determinado pelo que traz, pelo que vem de fora.
e acaba se negando a si mesmo, né? Exatamente. E com medo de não ser reconhecido. Exatamente. E aí, quando a gente tenta entrar nessa forma e a gente vê que não encaixa, aí vem toda aquela dor. Mas que às vezes é o momento, caramba, eu não encaixo, eu encaixo em algum lugar. Então, deixa eu ver qual é a minha, né? Aonde eu tô? Qual é a minha forma? Se é que existe alguma forma, porque eu acho que forma, né, tem essa coisa de limitar, que é o que a sociedade tenta fazer. Então, às vezes às vezes não é mesmo isso, essa dor do não se encontrar ali que faz a gente buscar esse a si mesmo. Deixa eu me encontrar primeiro, né? Porque não é de fato o que a gente está fazendo, é a nossa intenção por trás. O mundo é uma manifestação do que a gente está sentindo e não o contrário, né? O que a gente faz vai ser o que a gente é de fato. E não é o que é vendido, né, na nossa sociedade, que é uma sociedade hedonista, que busca prazer imediato, acima de tudo. Então, não tem uma coisa a longo prazo, não tem um eu ali que está em crescimento, sabe? É muito fragmentado, aqui e agora, né? O aqui e agora é muito importante, é o momento presente, mas não é essa coisa do aqui e agora como, não, então vamos fazer tudo, vamos, né, sentir, agradar nossas sensações, vamos ser bons para os outros, né? Vamos ser reconhecidos. No final, é o que as pessoas querem, serem reconhecidas. Ana, você falou uma coisa agora sobre o aqui e agora, né? E aí eu vou te perguntar uma outra coisa que é bem interessante, sobre uma outra forma de ver. A felicidade está em você se trabalhar durante todo um caminho, durante toda uma estrada, às vezes toda uma existência, para lá na frente ser feliz, ou a felicidade está justamente no caminho que você trilha? Exatamente no caminho, né? O final, ele é o final. Então, o caminho é o que nos faz crescer, né? Então, é a gente ter essa devoção pelo nosso caminho, né? Essa devoção pelo nosso processo. E devoção não é uma coisa né, de fanatismo, não. É de algo, assim, sagrado, né? O nosso caminho é algo sagrado, é a nossa trajetória, é o nosso crescimento, é o crescimento da nossa união com Deus, né? Que a gente está unido, mas a gente não se vê, é esse reconhecimento. Então, é esse caminho. Sabe quando pessoas estão no relacionamento, elas começam a lembrar como foi que se conheceram, né? Aquela coisa gostosa e tal. É isso. É esse processo com a gente, né? E Deus, a gente olhar e lembrar, caramba, que gostoso como foi, a gente passou por dificuldades, né? Então, essa conversa consigo mesmo. A gente passou, né? Eu passei por dificuldades e fui crescendo. Nossa, e aí eu cheguei até aqui, que bom. Então, essa devoção. E mesmo que no caminho tenha tido dor, ainda assim ele pode trazer lembranças felizes, porque você conseguiu vencer, superar, né? Sim. Então ele vai trazendo esses registros de como somos capazes, como espíritos, né, de superar e ainda encontrar, ter um olhar feliz sobre aquilo. Porque no final das contas, todos nós seremos vencedores, né? Porque o nosso caminho é esse, não tem essa coisa do fracasso em si. O fracasso seria o que algumas pessoas chamam de erro, de errar o alvo, mas que faz parte justamente desse aprendizado, dessa construção, não é? Exatamente. É como se a gente fosse fazer uma prova, né? Se eu erro alguma coisa ali, aí a professora vai botar um X vermelho, aí aquele X vai me marcar tanto que eu vou falar, nossa, eu nunca mais vou esquecer essa resposta. Aprendi. O erro me ensinou a aprender. Talvez aquilo que eu tenha escrito tão rápido e fácil, porque era fácil a resposta, eu esqueça lá na frente. Mas essa que eu errei, ela foi importante. E aí eu vou lembrar, ou seja, eu vou aprender, eu vou incorporar aquilo em mim. Então, o erro é uma das melhores formas de aprendizado, né? Acho que só tem uma coisa que faz a gente errar o erro, né? Que é justamente quando a gente ganha esse X vermelho na vida, a gente aciona o ego, né? Eu não posso errar. Quem eu sou se eu erro? Eu não sou uma pessoa que tenha valor, não sou uma pessoa que é capaz. Eu acho que está ali o nosso maior erro, né? É não reconhecer o erro como um caminho, como uma construção, como ser possível, né? Passar por ele
sem se melindrar tanto, sem nos diminuirmos como pessoas, né? E sim como aprendizes da vida, que é muito mais legal, que é muito mais pleno diante de uma existência que a gente não veio para ser perfeito, a gente veio para aprender. Exatamente. Acho que está muito relacionado com essa coisa do reter, né? Então, eu tento reter aquele erro ou aquele acerto. De que forma? Eu me identifico com o que eu faço. Então, se eu acerto, olha, eu sou muito bom, eu sou assim, eu sou assado. Se eu erro, não, eu não posso errar, porque aquilo tem uma identificação tão grande com a ação, né? E aí, não tá retendo aquilo. Aquilo fica, eu não posso. Ou eu sou sempre muito bom, porque eu acertei, então eu sempre tenho que acertar. Ou eu sempre erro, porque eu errei uma vez e sempre vou errar. E não tem aquela coisa da vida fluida, né? Do movimento. Tem horas que eu acerto, tem horas que eu erro. E eu não me identifico com nenhum dos dois, porque eu não sou isso. Também não sou aquilo. Sou algo muito maior e que passa por experiências de todos os tipos. Então, quando a gente tenta reter, né, se identificar com alguma coisa, é como se a gente tivesse agarrado. Não, eu sou isso, não posso ser alguma coisa diferente. E aí, quando acontece o diferente, pronto, me desarma, acaba comigo. E aí eu tenho que reprimir isso de alguma forma. Mas quando a gente entende, né, passa por esse autoconhecimento, já está um pouco mais desapegado desse ego, né, a gente começa a falar, não, tá tudo bem, eu errei, eu acertei legal, eu errei legal também, né? Pode ter me trazido alguma dor? Pode, mas isso me trouxe um aprendizado. Tem uma janela de oportunidade que se abre, né? No acerto e no erro. É verdade. Ana, existem níveis diferentes de felicidade? Interessante. Se a gente pensar, né, numa felicidade suprema, né, bem-aventurados. O que é bem-aventurados? É essa felicidade dos deuses, né? A palavra em grego é essa felicidade divina. Então, a gente poderia, sim, colocar essa felicidade superior. Mas eu acho que na vida a gente tem uma felicidade, tem um contentamento, uma alegria no próprio viver que permanece independente, né, das situações. Então, acho que sim, a gente pode colocar, já que a gente está no mundo material e ainda estamos em processo de aprendizado, de individuação, eu acho que sim, a gente pode colocar como uma felicidade superior e uma felicidade por estar trilhando o caminho. Excelente. As pessoas são mais felizes hoje do que antes? Difícil, porque mais uma vez vai depender da individualidade, né? Mas a gente vê que a nossa sociedade, ela vem progredindo, né? A gente está saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde não somos ainda um mundo de felicidade plena, né? De plenitude, mas é um mundo onde a gente já está transformando tudo aquilo que a gente veio trabalhando, né? A gente estava ali, provas e expiações, e agora a gente está transformando, né? Fazendo com que tudo aquilo, toda aquela energia que vinha, que a gente estava ali trabalhando, ela possa agora ser transmutada para algo melhor. E aí sim ir para a felicidade. Então, olhando de uma forma geral, acredito que sim. Porque eu também acredito que não há existência melhor do que a gente está vivendo hoje. Do que a gente está vivendo hoje. Sempre a melhor oportunidade. É interessante sempre essa pergunta também, porque se a gente for racionalizar em cima das questões, uma vez eu estava vendo um programa, desses programas de televisão que trazem alguma reflexão, né? E era um programa onde você ia olhar uma família de hoje sendo colocada em todas as condições de 100 anos atrás, né? E aí eles botavam elas dentro de uma casa, numa época que não existia shampoo, sabonete, máquina de lavar roupa, telefone, aonde você tinha que fazer tudo isso, né? De uma forma muito ainda com esforço físico muito grande. E todas aquelas facilidades que hoje o mundo nos traz deveriam trazer uma felicidade, entre aspas, né? E que não, naquela época, era muito difícil, a vida muito mais, né, trabalhosa.
E aí, o que aconteceu? Eles perceberam que no meio daquela dificuldade também era possível encontrar felicidade, que no início era tudo muito difícil porque não estavam acostumados com aquilo e ficavam sempre se lamentando, porque não tenho isso, porque não tenho aquilo, mas naquela bagunça, naquela brincadeira toda, eles encontraram alguns momentos de felicidade. Então, que não está ligado exatamente à época, e sim o como você vive, a um estado de espírito. Apesar de que isso que você falou é aquilo que deveria ser, né? Quanto mais fácil, quanto mais caminhadas, quanto mais evolução, mais próximo da felicidade plena a gente vai estar. Mas isso é uma questão de consciência, né? E não de época. Então você pode estar em uma outra época com esse nível de consciência, já atingindo um momento onde que você não precisa de mais nada. Exatamente, porque, por exemplo, se não existisse o copo, eu bebesse ainda água ali no poço, eu nunca ia pensar, caramba, que ruim, eu tô bebendo a água com a mão, sabe? Eu ia estar feliz, nossa, água. Agora, quando a gente tem alguma coisa, aí que vem o nosso medo de perder, o sentimento de falta, né? Então, eu tenho o celular, mas antes do celular, sei lá, com bip ou com outra coisa, tava tudo bem, né? A gente falava, falta. Eu era feliz na minha época de adolescência com orelhão. Então é isso, tá? O problema é que a gente continua botando pra fora, né? Talvez verdade. Essa facilidade toda pudesse nos dar mais oportunidade, mais tempo pra olhar pra dentro. Só que a gente usa de outra forma, né? Então, antes a gente tinha mais trabalho, de fato, só que também tinha oportunidade de olhar para dentro. Hoje a gente tem talvez menos trabalho, mas a gente não usa esse tempo que a gente poderia ter para olhar para dentro. O que faz a gente refletir. A felicidade não está ligada ao ter. Não. A Joana fala, ao ser, sempre. Sempre, né? Sempre ao ser, exatamente isso. E é onde eu acho que a nossa sociedade acaba caindo, né? Esse ter. Eu quero ter, eu preciso ter, né? E esquece de ser a pessoa que está por trás, esse ser, né? Como a gente pode ser uma manifestação divina, como o próprio Cristo foi, né? De eu e o Pai somos um. Você vê, ele tinha vontade dele, né? Ele falou, Senhor, que passe esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Então, não é a gente perder nossa individualidade, mas é a gente ter essa coisa de entender que tudo está sendo regido, sabe? É ser, né? Eu não preciso ter nada, eu posso até querer ter alguma coisa, e é legítimo, mas se eu não tiver, tá tudo bem, porque eu continuo sendo, eu continuo íntegro, eu continuo inteiro. Então, é onde a gente acaba caindo um pouco, se distraindo. O que pode interferir na felicidade de alguém? Por exemplo, dinheiro, a gente já falou que não é bem assim. Religião, a vida social, familiar? Então, hoje a felicidade, né, o bem-estar, na verdade é o bem-estar, ele é, para a OMS, é entendido como biopsicossocial espiritual, né? Então, mais uma vez, a gente não pode fragmentar, né, as coisas. Nós somos tudo, somos seres gregários, então a forma como a gente se socializa, a gente se manifesta para o mundo é importante, né? Quais foram as outras opções? O dinheiro, né? O dinheiro, a gente precisa comer, a gente precisa alimentar o corpo, é o bio, né? A gente precisa ter o básico, né? Então, é muito difícil para uma pessoa que está com muita fome, ela parar e começar a pensar em si, de fato. Ela está pensando na fome, porque é real, né? Tá ali. Então, enfim, somos um pouco de tudo, mas tem o ser por trás. Então, não adianta a gente ter tudo isso, né? Como que a gente está manifestando tudo isso? Como que a gente está manifestando esse dinheiro ou esse conforto? Como a gente está se manifestando socialmente, né? Como a gente está lidando com os nossos conflitos, o psico. Então, não é ter tudo isso, mas é necessário tudo isso. Mas é uma condição, mas não é o que vai nos deixar felizes. Talvez seja um aprendizado em cima de cada situação que se apresente na vida, né? Exatamente. Todos nós viemos aqui com uma necessidade de aprendizado sobre algumas questões. Então, se a familiar se apresenta diante de você, quais são as questões familiares que você tem? São as dificuldades?
são os antagonismos que acontecem, as brigas familiares, os laços fortes familiares, aprender o desapego ali dentro da família, né? A religião, o que a religião traz de ensinamento, de aprendizado, de questionamento sobre a sua existência, né? De aprimoramento da sua moral. Então, acho que tudo isso vem trazido pela vida, né? O universo vem colocando ao seu dispor as situações do qual você precisa trabalhar, vivenciar, se questionar e vai se fazendo entender como ser nesse mundo, né? Exatamente. E aí eu vou puxar, ser nesse mundo sem ser do mundo, Ana. É o nosso objetivo, né? A gente viver no mundo, né? Sem ser do mundo. É necessário a gente manifestar no mundo, né? A gente às vezes separa o que é espiritual do que é no mundo, né? Então, eu só vivo a minha vida espiritual quando eu tô ali orando, quando eu tô lendo Joana, quando eu tô, né, no centro espírita. E quando eu tô lidando com as pessoas no trabalho, eu tô ali no mundo. Eu sou aquela pessoa, caramba, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E esquece, né, do ser que somos. E não é assim. Nós não somos... O espiritismo não é dualista. Nós somos monistas. Então, a gente precisa viver a nossa vida espiritual no mundo. E isso é ser, né? Não ser do mundo, mas viver no mundo. É a gente passar por aqui, mas sempre com o nosso olhar de ser do ser espiritual que nós somos, né? Da espiritualidade. Então, a coisa em si não é só a coisa em si, ela é algo muito maior, né? As coisas que acontecem, elas não estão ali como um fim em si. Elas são parte desse caminho, né? Desse aprendizado espiritual que nós estamos. Então, esse é o nosso objetivo, a gente conseguir compreender de fato, e não uma compreensão só racional, né? Mas um aprendizado, porque o aprendizado é quando a gente tem a vivência, quando a gente consegue incorporar isso no nosso dia a dia, né? Então, a gente tem esse aprendizado de conseguir viver no mundo sem ser do mundo. E fazendo esse encontro com a própria espiritualidade, né? Exatamente. Então, Ana, olha só, para a gente terminar, eu vou te fazer uma última pergunta. Precisamos de reconhecimento para sermos felizes? Precisamos que a gente se reconheça para ser feliz. Tem um reconhecimento, mas que não vem de fora. No final das contas, não é de fora que a gente vai encontrar alguma coisa, não é fora, né? É sempre dentro. A gente precisa se reconhecer. Então, você acha que aquele sentimento que a gente fica nutrindo, né? De sempre que a gente faz alguma coisa, a gente querer que o outro olhe para a gente e nos dê o aval, não é esse. É aquele que vem da gente mesmo. Exatamente. A gente busca porque a gente não tem confiança na gente. Então, a gente precisa que alguém diga, olha, tá bom, você fez bem. Porque a gente não tinha essa certeza, né? Então, a gente precisa confiar em si, olhar para si, reconhecer, né, as qualidades e, às vezes, as dificuldades que a gente tem, as nossas potencialidades. Então, é um reconhecimento, não fora, sempre dentro. Então, Ana, deixa uma última frase para a gente, falando sobre felicidade. Felicidade tá dentro. É o que eu posso, o que me vem assim é isso, sempre esse movimento para dentro, que é o contrário do movimento que o mundo nos pede. Então, felicidade está dentro, não está fora. Ótimo. Tá aí um ótimo assunto para a gente se questionar. O que a gente faz na nossa vida para atingirmos a nossa felicidade? Não é olhando para dentro, entendendo quem nós somos e se a gente, principalmente, já aprendeu a se amar do jeito que a gente é. Obrigada, Ana Carolina. Foi ótimo estar aqui com vocês. Foi uma verdadeira felicidade aqui, programa Plenitude. Obrigada, queridos. Beijo no coração.